E aí, galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui. Nos vídeos passados eu falei um pouco sobre medidas de tendência central, um pouco sobre scatterplot, que é para vocês poderem ver um relacionamento entre duas variáveis. Neste caso, o scatterplot pode ter 3 variáveis também, você consegue fazer, mas eu demonstrei somente com 2. E agora eu não vou falar exatamente sobre o histograma, eu vou falar sobre medidas de dispersão, que um histograma ele serve para podermos demonstrar isso. É uma das coisas que podemos usar para poder ver disso. Então, o que eu vejo num histograma? Não no histograma. O que faz as medidas de propagação? As medidas de propagação veem o quanto que está espalhada essa informação no meu dataset. Então, por exemplo, nós temos aqui o quão distribuído são as informações. Então, eu tenho essa medida aqui que é o carat e eu tenho aqui a quantidade deles. Então, podemos ver que no eixo X nós temos o determinado valor, ok? Neste caso, qual que é o valor? E aqui nós temos, aqui em cima, nós temos a quantidade. Beleza? Então, um exemplo que eu tenho, que vamos considerar que eu tenha uma escola, ok? E veja que aqui nós estamos falando de números contínuos. Se fôssemos para números com categóricos, se fosse para variáveis categóricas, teríamos um gráfico em barra. Neste caso aqui estamos falando de um histograma, que são a parte de dispersão, são números contínuos, intervalos contínuos. Então, vamos considerar que eu tenho uma escola, ok, de primeira a quarta série, de primeira a quinta série, né, neste caso, de primeira a quinta série. E eu tenha X crianças, ok? Vamos considerar que eu tenha, sei lá, 100 crianças. E eu quero saber qual que é o peso que elas têm. Então, não é nem o peso que elas têm, eu quero saber qual que é a distribuição do peso dessas crianças dentro da minha escola. Sei lá, vão tudo fazer um regime, vão deixar de comer, vou dar só alface para as crianças comer. Tanto faz. Eu tenho aqui o eixo X, que neste caso é o peso, que são em, vou deixar um pouquinho mais embaixo que é para ficar melhor, que são, por exemplo, em quilogramas, ok? E aqui eu tenho a quantidade. Dependendo de como for a minha escola, dependendo de qual for a distribuição dela, né, eu vou ter um número mais à esquerda, mais à direita, ou ele vai estar distribuído de uma forma mais legalzinha. Então, qual que é o problema dessa análise aqui que eu estou fazendo? Que crianças de primeira série serão mais leves e crianças de quinta série serão mais pesadas, né? Então, vamos colocar, por exemplo, aqui que eu somente vou ver as crianças que eu tenho da quinta série, ok? Então, aí eu vou verificando quais são os pesos delas. Então, vamos considerar que a menos pesada tenha, sei lá, desculpa, eu não estou muito habituado com o peso de criança, tá? Então, vou inventar aqui. Então, a mais levinha, ela tem 40 quilos e aqui no fundo vamos considerar que a mais pesada tenha 200 quilos, né? Sei lá, apareceu um filhote de elefante lá no meio, né? Uma criança que tem a obesidade mórbida mesmo, ela está lá. Então, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, um monte de crianças que tenha mais ou menos esse peso aqui. Aí eu vou ter tantas crianças que tenham em torno de 40 quilos, mais um pouquinho aqui, mais um tantinho aqui, né? Então não tenho tanto, então eu vou ter uma outra criança que tenha isso, uma outra criança que tem em torno de uns, vamos colocar aqui 55 quilos, por exemplo. Então eu vou ter umas crianças que têm em torno de 55 quilos, vou ter mais umas outras que tenham determinado peso, mais outras aqui, e conforme vai chegando lá no fundo vai ficar pesado, até que chega um outro infelizinho que está aqui no final, né? Que é a criança que está doente, que ela está gorda demais, né? Então veja que eu tenho e cada um deles eu tenho um espaçamento, tá? Então eu tenho, por exemplo, do 40 até, sei lá, 41, então toda essa faixa de intervalo vai estar aqui no meio. Então eu tenho do 41,x, né, acima de 41 e vai até, sei lá, 42. Eu tenho várias distribuições a qual eu posso fazer, mas o importante que eu quero demonstrar é que essa quantidade de informações, esse monte de dados que eu tenho aqui, eles são distribuídos de uma determinada forma. E aqui eu consigo analisar, por exemplo, qual que é o formato que eu tenho dessa minha distribuição. Neste caso aqui,
ele é um pouquinho não, né? É porque aqui vamos considerar que eu cortei, mas ele é bem inclinado para a direita, porque se eu te fosse para ter uma distribuição sem essa criança, por exemplo, ela ficaria mais ou menos assim, né? Já que eu tenho essa criança, então ela vai ficar, que aqui pela escala não dá para ver, vai ficar mais ou menos assim, ó. E aqui o menino lá no fundo. Então veja que a minha distribuição ela pode ter vários formatos também. Então, e graças a um outlier, como por exemplo este menininho aqui, ou essa criança, seja menino ou menina, sei lá, graças a ele, ele puxa a minha informação para um lado. Então, quais são os tipos? Então, vou colocar aqui tipos de distribuição. Né? Então, quais são os tipos de distribuição que eu posso ter? Então, além do formato, né, que ele pode ser mais disperso, né, ou ele pode ser de um formato mais fechado, né? E pode ter outras coisas também. Ele pode ser mais curvado, né? Neste caso, ele pode ter um desvio mais para a esquerda, beleza? Então ele pode ter também pode ser distribuído normalmente, uma distribuição normal, que ele fica praticamente como se fosse um sino, não esse sino torto que eu desenho, mas ele fica mais ou menos dessa forma, ou eu posso ter também uma informação que ela seja mais curvada para a direita, que minha mesinha também está meio torta, por isso acaba saindo esse tipo de desenho torto. E quais são as medidas que eu posso ter para poder ter uma noção, né, em cima desses valores? Eu posso ter tanto o alcance, eu tenho também a variância, o desvio padrão, e eu também tenho o intervalo interquartile range. Eu tenho essas 4 medidas e fora os gráficos também, que eu posso fazer um box plot, posso fazer um histograma e afins, ok? Mas esses tipos de medidas eu vou passar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido que o formato ao qual nós podemos ter dentro dos nossos dados, eles são diferentes de acordo com o que nós estamos medindo e de acordo também com o que nós estamos verificando. Beleza? É isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo.